Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar em um assunto que interessa muita gente: como alcançar a fluência de verdade no inglês. Vamos entender juntos um método que olha muito além da decoreba de gramática. Vamos lá? Essa pergunta é clássica, não é mesmo? Tanta gente estuda por anos, acumula um monte de conhecimento, mas na hora H, na hora de conversar, parece que as palavras simplesmente não saem. É uma frustração super comum, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, o grande X da questão está aqui. Sabe aqueles métodos focados só em regras soltas e listas de palavras para decorar? Pois é, eles muitas vezes criam um jeito de falar que soa robótico, engessado. A fluência de verdade, aquela comunicação natural, pede muito mais do que só memorizar. E é aqui que acontece a grande virada de chave. A filosofia aqui é mudar o foco. Sair daquele conhecimento passivo de só saber sobre o idioma para a habilidade ativa de usar o idioma. É a transição de ter a teoria na cabeça para conseguir aplicar na prática, com segurança. Olha que interessante como esse quadro deixa tudo bem claro. De um lado, o método tradicional, focado em decorar. Do outro, o método da academia BSB, que é todo voltado para aplicação prática. O ponto central aqui é a comunicação autêntica, entender a língua como ela é de verdade, uma ferramenta viva, usada em situações reais. E essa ideia de uso da linguagem é fundamental. Pensa bem. Não adianta só conhecer um monte de palavras. O que importa é saber como e quando usar cada uma delas. É entender que o jeito de falar numa reunião de trabalho é completamente diferente do jeito de falar num bate-papo com os amigos. É essa flexibilidade que forma um comunicador de verdade. Ok, mas como é que essa filosofia toda vira algo concreto? A ferramenta principal que guia essa jornada são as Class Notes. São as anotações de aula, mas olha, elas são muito mais do que isso. São um roteiro feito sob medida para cada estudante. As Class Notes não são um material genérico de prateleira. Elas nascem de uma colaboração entre especialistas, são totalmente personalizadas para acompanhar o ritmo e as dificuldades de cada um, e mais, elas seguem padrões internacionais de qualidade, como o quadro europeu. Na prática, é um guia que dá autonomia, que coloca o estudante como protagonista do próprio aprendizado. Agora, vamos dar uma olhada por dentro das Class Notes. Vamos ver como cada pedacinho delas trabalha uma habilidade diferente e, o mais importante, como cada parte exige uma participação ativa de quem está aprendendo. A construção começa pelos alicerces. Primeiro, o vocabulário. Cada palavra que aparece na aula vai parar na lista, e o papel de quem estuda é mergulhar nela, pesquisar, tirar dúvidas. Depois, a pronúncia. Os erros são apontados de forma bem precisa, e a tarefa é praticar, ouvir os nativos e mandar áudios para receber aquele feedback que refina a fala. Com a base sólida, a gente parte para a comunicação de fato. Na leitura, são usados textos reais do dia a dia para desenvolver não só o inglês, mas o pensamento crítico. E na escrita, o processo é uma parceria. Não é sobre escrever uma vez e pronto. É sobre refinar, reescrever com base no feedback, até chegar na melhor versão. Esse passo a passo da escrita é um exemplo perfeito de como funciona essa parceria. O estudante escreve, o professor orienta, o estudante assimila, melhora e reescreve. É um ciclo ativo, sabe? É assim que a habilidade é construída de uma forma consciente e muito, muito sólida. Aqui, a coisa fica ainda mais interessante, porque o foco é soar natural. Na parte de uso da linguagem, o desafio é pegar as frases aprendidas e aplicar em outras situações, criar novos diálogos. E com as expressões idiomáticas, o objetivo não é traduzir ao pé da letra, mas encontrar o equivalente ao cultural. Isso sim muda o jogo da comunicação. E claro, a imersão é chave. Usando podcasts e vídeos, o aprendizado fica muito mais dinâmico, conectado com o mundo. E, de novo, a participação ativa é tudo. A tarefa é ouvir, assistir, analisar e responder. É transformar o ato de consumir uma mídia em uma ferramenta poderosa de estudo. Bom, depois de passar por todos esses estágios, por todos esses componentes, qual é o grande resultado? O resultado é a construção de uma ponte. Uma ponte bem forte entre o conhecimento teórico e a capacidade de colocar tudo isso em prática com confiança. É exatamente isso. O objetivo final não é só formar pessoas que sabem inglês, é formar comunicadores que são eficazes, que conseguem se adaptar a qualquer situação. A comunicação se torna algo preciso, autêntico e, o mais importante, flexível.
E essa frase finaliza tudo de um jeito perfeito. Todo o sistema, cada detalhe do método foi construído com um propósito muito claro: desenvolver a habilidade de se comunicar de verdade, de se conectar com as pessoas de forma relevante. E para a gente fechar, fica essa reflexão no ar. Vale a pena pensar nisso, nas portas que se abririam, nas conexões que poderiam ser feitas, o que a capacidade de se comunicar em inglês com total confiança mudaria na vida pessoal e profissional de alguém. A resposta para essa pergunta é o verdadeiro prêmio dessa jornada.